Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Provocação. Eu sou Vera Moreno, jornalista, embaixadora master do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa e tenho a honra de estar aqui com você entrevistando mais uma mulher em mais esse episódio do nosso Provocação. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre sustentabilidade, gestão de vários papéis, um pouco também de resiliência, como você pode se manter mais ativa apesar das dificuldades da vida. E também vamos falar sobre o PEF, que é o Programa Empreender Feminino Solidário Rio Grande do Sul. E nada melhor do que a gente contar com uma representante para falar detalhes sobre o PEF. Bem-vinda, Mayra. Hoje a nossa conversa é com ela, Mayra Souza, que é fundadora do CIT, Consultoria em Sustentabilidade e também embaixadora master do clube. Bem-vinda, Mayra. Obrigada, Vera. Obrigada por essa oportunidade da gente estar conversando um pouquinho aqui, né, no Provocação, e que possam sair muitas ideias boas, né, muitas coisas que vão agregar aí no dia a dia de quem está nos ouvindo. É um prazer mesmo estar esse tempo aqui com você. Ótimo. Um dos motivos da nossa conversa é falar do PEF em primeiro lugar e falar também dessa questão da sustentabilidade, da importância. Vamos começar aí pelo PEF. O PEF Rio Grande do Sul, você também está atuando aí numa frente de apoiar empreendedoras do Rio Grande. Isso é uma ação muito legal. Fala um pouquinho mais desse programa que começou agora nesse último sábado. A gente tem aí várias ações ao longo dos próximos sábados. Essa ação que é tão importante para ajudar essas empreendedoras que muitas vezes também são arrimo de família, não é? Justamente, eu sempre falo que a sustentabilidade não se faz sozinha, né? Sustentabilidade é algo que se faz com coletivo, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui. Eu falo assim que sustentabilidade, você tem que olhar sempre a visão de perenidade. E isso não é perenidade só das organizações, é a nossa perenidade como coletivo, é a nossa perenidade como mulheres empreendedoras, né? E a gente viveu algo muito traumático, né? Que foi no Rio Grande do Sul, fruto também de um tema de sustentabilidade muito importante, que são as mudanças climáticas. Então a gente tem visto assim, os impactos das mudanças climáticas muito fortes, não só no Brasil como no mundo. Os extremos estão aí, toda hora é extremos, né? Os verões no hemisfério norte e no sul gravíssimos, as crises hídricas muito extremas, quanto às chuvas muito extremas. Essa é uma grande característica das mudanças climáticas, que daria outro episódio aqui para conversarmos. Mas o Rio Grande do Sul sofreu muito por ser um estado que recebe as primeiras frentes frias que vêm aqui, né, do Oceano Atlântico na região sul, e também porque é uma região de muitos lagos e rios. Isso é considerado um privilégio. No entanto, né, a gente teve sim por vários fatores que eu acho que não é da nossa alçada aqui a gente trazer, né? Mas sim, a gente teve um grande prejuízo ao Estado. E quando a gente olha, geralmente os mais afetados com mudanças climáticas, a gente chama até de justiça climática, são geralmente os grupos minoritários. Né, são as pessoas de baixa renda, são as pessoas que às vezes moram em lugares um pouco mais vulneráveis, são geralmente mulheres que vivem de empreendimentos próprios, que são empreendedoras, né? E então, podem ser outros também, outros grupos. Então, a gente tentou focar, né? Principalmente os dois grandes municípios, que é Canoas e São Leopoldo, que foram, assim, devastados, literalmente, né? Praticamente as cidades inteiras, as casas e os comércios foram limpos, assim, eles perderam tudo. E não foi só o bem material, né, Vera? Foi também o principal, que é o bem mais precioso, foi famílias. E geralmente, assim, a gente sabe que as mulheres são o esteio de muitas casas, né? Então, muitas perderam filhos, perderam até os seus companheiros, perderam os idosos. Quem mais faleceu nessas enchentes, os dados mostram, são os idosos e as crianças, que tiveram menos agilidade no momento de sair daquelas surpresas que vieram, das águas muito fortes, que pegou algumas regiões de surpresa. Então, são mulheres que elas estão emocionalmente muito abaladas, porque além de ter a vida totalmente volta a estaca zero ao nível da sobrevivência, eu falo da pirâmide de Maslow, perderam pessoas amadas da vida delas. Então foi muito bonito, a gente tem um grupo de mulheres para explicar, né, um pouquinho como funciona. A gente tem o nosso clube de mulheres maravilhosas, embaixadoras master, que eu falo, fazem acontecer,
E aí, quando eu fui chamada, né, como CID Consultoria e Sustentabilidade, a gente também faz parte de outras associações, a gente faz parte do Sistema B, que são as empresas B Corp, que a gente chama, que são as empresas que são as melhores empresas para o mundo, não a melhor empresa do mundo, e tem um grupo de mulheres desse Sistema B, que a gente chama, que ele é global também, que começou, né, nas pessoas aí da Juliana, da Thaís, da Josi, quem tiver no PF vai conhecê-las também, grandes lideranças femininas, que tiveram esse intuito. Então, se uniu mulheres do Sistema B, né, que queriam fazer algo, e aí trouxe com o nosso Clube de Mulheres de Negócio, que já tem uma trilha muito bem definida do programa Empreender Feminino, e aí nossa diretora de conhecimento, Rô Cordeiro, veio com uma construção de uma trilha, né, muito interessante, porque ela vai trabalhar primeiramente o autocuidado dessas mulheres. Né? Então, a gente pode falar, mas a trilha foi construída aí pelo nosso time de conhecimento, então, com professores incríveis que são os embaixadores do clube, que voluntariamente se dispuseram. Então, ele vai começar, são aí 3 meses, aos sábados, online ao vivo, com uma visão muito interior agora, né? Para refazer, sim, toda essa visão emocional, a saúde mental, a saúde física, o resgate, né? De cada vez mais o propósito, em uma situação depois de tanta diversidade. Então, esse é o grande contexto aí que o PF se iniciou e que vamos seguir aí 3 meses junto com essas valentes, eu falo, mulheres valentes. Ah, sem dúvida, para estarem buscando se reerguer diante de toda essa situação, exige muita valentia e coragem, e sem dúvida o PEF vai ser um grande auxílio para essas mulheres, ainda mais por conta disso, de focar nessa questão da gestão emocional. Você vai falar da questão de superação de obstáculos e resiliência, como fazer tudo isso de forma sustentável na vida, não é, Mayra? É isso mesmo. Eu gosto muito da definição física, né? Da matéria física mesmo, de resiliência, que ele é o quanto um objeto ele aguenta ser deformado e depois voltar ao seu formato original. E eu sempre, quando eu dou aula sobre esse tema, eu trago muito essa explicação, né? Hoje eu não trouxe aqui, mas eu trago até um elástico que consigo fazer. Isso é resiliência. A gente vai passar deformações, traumas, adversidades, frustrações ao longo da vida, mas a gente consegue, de alguma forma, voltar ao nosso propósito original, né? A gente volta aos nossos sonhos originais, a gente volta às nossas promessas, aquilo que nós temos para ser cumprido. Então, assim, é algo, vai ser uma aula muito interessante, né, de se fazer com essas mulheres que passaram por algo que realmente afetou, como eu comentei no início, várias áreas da vida, não é uma só, e estão tendo que superar todas ao mesmo tempo. Então, a ideia, além de olhar para essa saúde emocional, para essa gestão emocional, a gente também vai criar um network, porque a gente diz que mulheres juntas, elas são uma potência. Então, o desejo é sim que elas façam, aprendam, tenham um autoconhecimento, tenham também aprendizado técnico, mas então, vão ter várias mentoras, vai ter tutorias também do PF, vão ter mentoras individuais também, dessas mulheres do Sistema B, pegando mesmo na mão e ajudando, mas eu acho que muito, né, a gente tem visto até dos primeiros encontros, é a troca delas. Elas entenderem que elas não estão sozinhas, elas entenderem que elas fazem parte de um todo e que ali nós estamos juntos, né? Então a gente vai criar uma rede para que possa, então, apoiar. O que que acontece em catástrofe, geralmente essas diversidades muito grandes? O brasileiro é extremamente solidário. Ele vai com tudo no primeiro momento, né? Então, vocês viram, foram mobilizações do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Portugal também mandou, né? Então, foi sensacional. Mas a gente precisou até organizar muito isso, né? Eu e meu esposo estamos aqui no sul, a gente organizou que tinha hora que precisava de roupa, estava mandando comida, tinha hora que precisava de comida, estava mandando medicamento. Então a gente também se organizou, mas graças a Deus foi fundamental até sendo que eles estão em alojamentos ainda para reconstruir parte predial de infraestrutura demora. Então, se vocês verem as reportagens dos alojamentos, né, a gente está correndo com isso, até a ONU está dando casas temporárias para que essas famílias voltem à sua individualidade, porque está todo mundo vivendo junto, e para o ser humano isso é muito estressante, né? Então, perder a sua privacidade, a sua individualidade, volta a estado de guerra, gente. Realmente foi um estado de guerra.
Então a gente estamos indo, né, em todas as questões básicas, mas a gente muitas vezes, depois que acontece esse auge, a gente precisa aprender a tratar o depois. Por isso que vem esse PEF, o programa, por isso que vem esse projeto Apoio Empreendedores Rio Grande do Sul, que o PEF está junto em parceria, porque a gente vai ficar um ano caminhando com elas. Não é algo, né, que termina, se precisar, a gente segue mais para entender todas as necessidades psicológicas, emocionais, mentais e também de negócio. Então, a gente vai cruzar grandes empresas. Então, por exemplo, está faltando, tem umas lá que são do setor de beleza, destruiu tudo, perdeu a maca, perdeu todos os seus equipamentos de estética. A gente vai conectar com grandes empresas que vão também ajudar a repor esses, né, a refazer, né, os espaços de trabalho para aquelas que precisam. Então, ele vai seguir uma linha, uma jornada, né? De nada é assim, vai ser uma jornada de reconstrução, né? Que a gente vai caminhar pertinho delas. Então, aí eu vejo que a gente consegue, então, criar um projeto de começo, meio e fim. E isso é sustentabilidade, né? Sustentabilidade é promover algo que se perenize ao longo do tempo. Então, essa é a ideia. Pegando um pouco esse gancho da sustentabilidade do que ela é em si, você tem atuado nisso daí há cerca de 15 anos. Agora é que é um tema que, digamos, está super em alta. Fala um pouquinho mais dessa tua atuação na tua área com a CID, a sua empresa. Então, a gente estava comentando aí, né, no nosso início, que eu Sim. comecei a trabalhar logo na virada do milênio, né? E eu lembro que eu marcava agenda com Cilevos, né, para falar sobre sustentabilidade. Na época se falava responsabilidade social corporativa, né? Era o termo que se usava. E jogava, não era pauta mesmo, jogava 3 meses para frente, né? E às vezes chegava um dia antes, a secretária ligava e desmarcava. As pessoas não compreendiam. Até vou fazer uma brincadeira. Minha mãe não sabia o que eu fazia. Eu falava, mãe, eu trabalho com isso. Minha mãe, assim, o que é sustentabilidade? Assim, que soletrar essa palavra, porque as pessoas não tinham muita noção, senão vinculava a sustentabilidade muito ambiental, né? A sustentabilidade ficava muito vinculada só à questão do verde, né? Que a gente diz. E sustentabilidade é muito mais do que isso. Sustentabilidade vem bem da expressão que eu falei, é a gente promover um desenvolvimento que se sustente ao longo do tempo. E isso vai servir para nós, seres humanos, isso vai servir para organizações, e a gente vai olhar todos os pilares. Então, a sustentabilidade, a gente vai começar olhando, e até agora, né, na virada aí, né, com a pandemia, né, se trouxe a visão do ESG, aquelas 3 letrinhas, que em português é o ASG, justamente para reforçar que são os pilares ambiental, social e governança. E a gente até brinca que deveria ser GSA, porque a governança ela é a primeira, tá? Então a governança, então tudo que a gente faz, gente, que não tem uma boa estrutura, tem que ter uma estrutura processual, uma estrutura de regras, uma estrutura de tomada de decisão, não vai para frente. Né? Então, o que que a gente trabalha muito com as empresas? É isso. Primeiro, eu tenho que ter uma estrutura de políticas, processos, de tomadas de decisão, conselhos, comitês, os fóruns que precisa. A gente precisa ter muito claro isso. Como eu me relaciono com as partes interessadas, que a gente chama de stakeholders da cadeia de valor. Tenho políticas na relação com os fornecedores. Eu tenho definidas relações com os colaboradores. Como que eu me insiro dentro das regulamentações da legislação daquele país, né? E aí eu falo que não é para grandes, né? Já desmistificando aqui a sustentabilidade. A sustentabilidade é desde de micro, né? Eu falo assim, mas como que um micro faz sustentabilidade? Parece que é coisa grande, de grande. Não, se você tem a sua razão social bem estruturada, a sua formatação jurídica, as suas questões de gestão tributária, se você tem, por exemplo, a CID, ela é uma pequena empresa ainda, a gente tem um código de conduta. Então, toda vez que a gente vai contratar um prestador de serviço, os valores que você muitas vezes passa pelas suas falas e atitudes podem estar documentadas. Simples, num PowerPoint bonito que você tornou um PDF, mas a regra do jogo está clara. Então, assim, não são coisas muito só para grandes. Não. O social, o que que é o social? É relação com pessoas. Então, como você se relaciona? Se você pode ser até equipe, mas mesmo sendo equipe, eu digo para nós empreendedores, a gente se relaciona com alguém. Eu posso contratar um serviço. Como que eu contrato serviço? Como que eu faço o pagamento desse serviço? Estou fazendo um pagamento justo? Se eu tenho funcionários, eu estou trabalhando com um salário que seja digno? Se eu tenho consultores que trabalham para mim, né, como terceiros, como que é a remuneração, né? Então, assim, tudo isso é trabalhar com o social.
né? Como você olha a diversidade, a inclusão cultural. E o ambiental, que acho que é o mais tangível, por isso que muitas vezes a sustentabilidade foi muito ligada ao ambiental. Né? O ambiental são as decisões. E aí, gente, também, né? Não é só dos grandes, não, é preciso ter uma grande indústria para fazer gestão de água, resíduos, energia. Não, as suas decisões mesmo, por exemplo, home office, eu trabalho no home office. Eu tenho toda uma gestão de resíduos, o que que é orgânico eu separo, tem dois lixos, o que que é reciclável, né? Então eu separo a minha casa inteira, é assim, mesmo sendo aqui home office. Como que é a gestão de energia? Eu uso tudo LED. Como que eu faço? Eu aproveito a iluminação natural durante o dia. Tudo isso eu falo parte do individual para o coletivo, né? E a CID, né, que nós vamos falar um pouco mais, ela trabalha com tudo isso, desde as PMEs, das pequenas, até grandes empresas de grandes setores, né? A gente tem aí já uma caminhada com todos os setores também, que tem gerado muito efeito positivo aí na sociedade. Essa sua fala é muito importante para a gente desmistificar toda essa questão, porque de fato, a primeiro momento, quando eu não conhecia, eu imaginava que era isso mesmo que você falou, que para grandes empresas, enfim, mas não. Da forma como a gente descarta o óleo de cozinha na nossa casa, da forma muitas vezes como a gente separa o lixo. Você já não tem mais bebê, mas eu tenho um bebê agora. Como é que eu estou descartando esse material, dessas fraldas descartáveis, enfim, de modo a gerar menos impacto no meio ambiente? Para que a gente não tenha situações como essa do Rio Grande do Sul. Enfim, pode ser que a forma como eu descarto meu lixo não vai impactar diretamente, mas indiretamente com certeza vai ter uma grande influência. E é uma consciência que a gente precisa obter pessoalmente para que ela tenha um reflexo global importante, porque você bem destacou, cada um fazendo sua parte, a gente consegue ter aí uma resposta melhor, não só para a nossa vida, mas também para o planeta. E é essa sementinha que você vem plantando aí nesse tempo todo, não é, Mayra? É, por isso que o nome até é o nome, como a CID trabalha globalmente, né? A gente adotou o nome CID, que significa sementes em inglês, e todos que trabalham, né, que é uma equipe enorme, eu falo, gente, é tão bom trabalhar com a diversidade que a gente tem. A gente tem pessoas que trabalham no Brasil inteiro, home office, geralmente são mulheres também, mães, muito interessante, que estão nesse momento da carreira, e são chamados de seeders, né? Seeders são semeadores, que é essa a nossa ideia. A nossa ideia é entrar nas organizações, porque a gente trabalha com o primeiro setor, a gente trabalha com empresas, trabalha com associações da sociedade, organizações da sociedade civil. Então, a gente trabalha em todos os setores, startups, a gente trabalha com fintechs, é bem interessante, cada um tem um ritmo, é muito bom. Eu falo, meu time, assim, a gente sai de uma reunião com um cliente, entra com o outro, fala, é muito diverso, é muito diferente os ritmos, né? E deixar mesmo, né, essa visão do quanto nós podemos, via os nossos talentos técnicos, nossas capacidades pessoais, por meio de qualquer setor, transformar a vida de pessoas do nosso planeta. É isso mesmo. Você fala, mas é muito geral. É geral porque quando eu entro dentro do setor, por exemplo, tem clientes que foi do setor de logística. Os desafios em sustentabilidade e logística são diferentes, por exemplo, de um setor que eu estou trabalhando em educação. Educação, eu tenho formas de agregar a sociedade diferente. Quando eu pego um outro setor, né, por exemplo, o setor de fintech, o setor de startup, ele tem um outro perfil de contribuição. Mas o que a CID faz é justamente gerar esses pensamentos, essas sementes que falam assim: poxa, via aquilo que eu sei fazer de melhor como instituição, empresa, eu consigo sim deixar um legado para a sociedade. Eu consigo fazer do jeito certo a coisa certa. E eu consigo não fazer só o básico, a lei. Eu consigo andar uma milha a mais. É isso que a CID instiga, essa é a semente. Se eu andar uma milha a mais como instituição ou como pessoa, eu consigo deixar um legado maior, eu consigo impactar de forma maior. Então, eu gosto muito assim dos retornos que os clientes nos trazem, falam assim, nossa, a Cid sempre deixa aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aquele desejo, né, da gente poder gerar mais frutos por meio daquilo que a gente sabe fazer melhor. E isso é sustentabilidade, né? Isso é sustentabilidade, é deixar um legado aí que perdure para o nosso planeta e para as pessoas. O seu setor de sustentabilidade, ele é um setor de maioria masculina, feminina? É algo que está bem equilibrado nesse sentido? Como que é? É interessante, porque assim, a sustentabilidade, o profissional de sustentabilidade, né, até pego muitos jovens às vezes para a gente orientar,
Não existe uma formação básica, isso que é interessante, porque geralmente, na minha época, agora a gente já tem alguns cursos mais direcionados. São pessoas que decidiram, né, aprender como usar, né, os seus recursos técnicos para fazer uma transformação. Então, poderia ser um engenheiro, como Uhum. poderia ser um economista, um administrador, como os cursos que a gente considera mais afins, que é o engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, que às vezes as pessoas enxergam assim, uma maior proximidade, até a área de gestão de pessoas, né? A área de psicologia, pessoas que trabalham dentro de recrutamento e seleção, diversidade e inclusão, talentos. Então, essas eram as áreas que a gente considera chama mais afins, né? Quando estão jurídico, às vezes quando é voltado para governança, tem essas áreas mais afins. Mas você vê profissionais de todas as áreas. Por isso que eu não vejo hoje, eu não consigo ver é até interessante, devem ter estudos, a gente pode pesquisar, que existe, é muito de propósito. Então, assim, tem jovens, eu posso te falar que tem mais jovens que trabalham nessa área, a maioria são mais jovens, isso. Então, a maioria são jovens. Agora, entre homem e mulher, são aqueles que realmente teve essa virada. Olha, por meio do meu trabalho, eu quero deixar uma contribuição direta, porque todos nós indiretamente contribuímos ou diretamente. Mas eu quero ser um profissional, um analista, né, um consultor, eu quero ser um gerente. Agora já existe o CSO, que é o Chief Sustainability Officer, igual existe o CFO, que é o de finanças, existe hoje, várias empresas estão criando o cargo do Head em sustentabilidade. Então, assim, para você querer ser, basta aquele profissional que teve esse entendimento de uma prática direta. E hoje eu encontro na minha área tanto homem quanto mulheres incríveis, assim. Agora, eu posso falar em faixa etária, uma percepção é que realmente a maioria, essa geração nova que veio, ela já veio conectada ao trabalho com propósito. Muito diferente das gerações dos nossos pais e a nossa um pouco intermediária, posso falar a minha, que é a X, que é de estabilidade, né, de suprir, né, as necessidades financeiras, mas também ter uma agregação de valor, de se identificar com a missão, o propósito daquela empresa. Hoje, os jovens podem até ganhar mais, mas se ele não se conecta com os valores e o propósito daquela organização, eles não ficam. Eles não ficam mesmo. Então, eles precisam se identificar dentro do propósito dos valores daquela organização. Então, a maioria dos profissionais de sustentabilidade tem uma faixa etária aí bem jovem. Além da Mayra, fundadora da CID, a Mayra que apoia projetos sociais, que também tem a Mayra palestrante, a Mayra professora, a Mayra mãe. Como que é a gestão de tudo isso para que seja sustentável e leve? Essa questão, uma vez eu até falei numa palestra, falei, gente, não adianta eu fazer sustentabilidade para fora, sendo que a minha casa não está sustentável, né? Eu sempre conversei muito isso com todo mundo, então foi um repensar, então acho que aqui eu gosto desse programa, porque ele justamente é provocação, né, Vera Moreno? Então, a gente tem que ser Isso mesmo. provocado. Eu acho que à medida que a gente vive, a gente vai criando um pouco mais de maturidade. E aí também as prioridades, elas vão mudando, né? Pelo menos isso aconteceu comigo. Antes eu era realmente assim, muito focada em carreira, muito focada. É workaholic a palavra que se fala, né? Trabalho, 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 trabalho. Até que algo pessoal muito forte aconteceu e teve que ser algo muito forte, que foi o câncer do meu pai, né? Então, eu, como única filha mulher, muito grudada com ele, eu era uma executiva, um plano de carreira, assim, ascensão no Boticário, já era Grupo Boticário, uma grande empresa, que é onde foi a minha escola em sustentabilidade, aprendi muito, sou muito grata, mas eu tive que tomar uma decisão. Eu decidi naquele momento ser filha e eu dei uma pausa, né, na minha vida executiva. E ali minha vida tomou um repensar, né? Então eu entendi que não é ou, pode ser e, né? Então não é a Mayra esposa ou profissional, mãe ou. Pode ser a Mayra mãe, esposa e profissional, sustentabilidade, né? Pode ser a Mayra filha, a Mayra irmã e também uma empreendedora. E aí, então, por vivências, não foi fácil, né? Quando às vezes as pessoas veem e falam, nossa, como diz minha mãe mineira, diz, comi um saco de sal para chegar até aqui,
Fiz, eu gosto do nosso clube, tem muita avaliação de autoconhecimento, mentorias, coaches que vão nos ajudando a enxergar. Eu pedi, né? Realmente ajuda mesmo, gente. Eu preciso me identificar em todos os papéis para que eu possa ter uma vida um pouco mais balanceada. A vida não é linear, né? Então, a gente estava falando no início. Linear ela não vai ser, mas a gente consegue passar ela, talvez balanceando um pouco mais, essa resiliência que eu falei, para que a nossa saúde não se desgaste tanto, física, mental, emocional, para que as nossas relações não se desgastem. Então, tô ainda, eu falo que eu passei por um grande processo, hoje eu já consegui equilibrar melhor os pratos, mas é um aprendizado diário. Eu falo que a gente vai aprender ao longo da vida e eu gosto muito do nosso clube por isso, né? Porque o nosso clube de mulheres de negócio de língua portuguesa já tem, eu falo, economia platinada, né? Aquelas platinadas que já nos acolhem, nos ensinam, trocam. Existem aquelas que são na nossa idade, igual, né, nós duas, com filhos pequenos, que também estamos passando por desafios, que algumas já passaram e elas também. E estamos, né, ensinando, né, e dando alguns conselhos para algumas jovens que estão iniciando. Então, eu falo, é um processo de autoconhecimento contínuo nessa jornada. Bastante. É igual eu falei. Não, é. E aí é uma coisa muito interessante, né? A gente pode entrar, acho que, nossa, tem muita coisa legal para gente conversar, daria também outro episódio. É, é a questão de saber trabalhar alguns sentimentos, como a culpa, né? Eu falo que, principalmente a mulher, ela tem a tendência de gerar muita culpa. Então, a gente precisa desvencilhar, né, da culpa, a gente precisa entender. Né, eu gosto muito, eu fiz um processo que falava sobre a culpa verdadeira e a culpa falsa. Foi libertador para mim quando eu vi esses dois. Que a culpa verdadeira, ela existe também. Aquilo que você fez errado, e você tem consciência que você errou, e você tem facilidade de ir lá e falar, olha, errei. Eu gosto muito do livro da Brené Brown, que ela diz, né, o Coragem para ser Imperfeito. Hoje é mais difícil alguém assumir que errou, e eu até falo pro meu time, gente, vamos gastar tempo falando assim, errei, não fique justificando. Se identificou que errou, errou, né? Então errou, bola para frente, agora juntos vamos criar a solução. Porque o tempo que fica tentando justificar, a gente podia estar junto como equipe. Claro, vai muito das lideranças, eu também dou muito aula de competências interiores, muito da liderança não ser uma liderança que massacra o erro, então nós, como líderes, também temos que deixar esse ambiente também receptivo ao erro. Né? Então, eu acho que esse é muito importante. Então, essa é a culpa verdadeira. Errei, assumi, errei tecnicamente ou pessoalmente errei, perdão, bora lá, desculpa, bola pra frente. Agora, a culpa falsa é que rouba a força das mulheres, principalmente, porque é aquela que ela não é verdadeira, ela não faz sentido, que eu falo que a maior batalha da mente tem um pau, a maior batalha na vida tem um palmo, que é a nossa mente, né? Então você fica batalhando na tua mente, aceitando coisas que as pessoas às vezes não assumem, tentam colocar a culpa no outro e você não consegue discernir isso. Então, quando você discerne que aquilo é uma culpa falsa, você joga lá fora, não gasta tempo e bola para frente, né? Então, isso que eu falo, prato vai cair, vão cair, vários vão cair. A questão é como você vai lidar com isso no processo ou não. Que percepção e que fala maravilhosa, porque de fato é importante a gente ter esse entendimento e a gente sabe que nem todo mundo se permite buscar esse tipo de autoconhecimento para entender esse ponto, por exemplo, como você falou, culpa verdadeira, culpa falsa, que de fato, como bem destacou você, é uma característica que às vezes cutuca em especial as mulheres. Mayra, e o trabalho no clube ao longo desse tempo todo, como é que isso também tem contribuído para a sua carreira profissional e todas as áreas da sua vida para que elas sejam mais sustentáveis? O clube foi, eu sou, acho que dos primeiros anos, né? Eu me tornei embaixadora. Eu lembro que a visão de não restringir por meio do idioma o fazer negócios, para mim foi o que mais me atraiu. Né? Quando a Richarda, a presidente, trouxe essa visão de fazer negócios em língua portuguesa, por mais que eu falo inglês, eu tive essa oportunidade, ainda é uma minoria na América Latina, né? Então, a gente não conseguir, imagina, fazer negócios com países lusófonos, né? A gente tem mais de 280. Agora até é mais, eu vou ver ali, são 9 países, não São sei mais se de me engano, mas 280 milhões, se eu não me milhões engano. de pessoas que falam, mas é até mais, porque eu acho que é só Brasil. Depois confere esse número, eu pus num artigo esses dias. Enfim, a gente tem um mundo,
né, de mulheres e de homens também que podem se conectar via português, que eu acho uma das línguas mais ricas mundialmente, né? E isso me atraiu muito. E a segunda coisa que me atraiu é esse relacionamento, né? O relacionamento com mulheres com histórias lindas, com vivências lindas, mulheres diferentes, a gente aprender a lidar com a diferença. Eu falo que eu gosto muito do contraponto. E no clube eu encontro sempre o contraponto, né? Então eu tenho uma visão, aí a gente conversa, vem uma, fala, nossa, não é que é verdade? Então a gente ter também ser ensinável, né? Lá a gente aprende muito isso, porque uma tem uma visão diferente, você também tem que, né, ouvir, saber ouvir, né? Então eu acho que o clube ele ensina. E aí eu sou muito apaixonada também, já pela África, né? Eu fui missionária há muitos anos, esse é outro prato que eu rodei quando eu era jovem. E eu fiquei muitos anos em Moçambique, então eu tenho uma paixão. E então o terceiro fator, assim, não por ordem de prioridade, mas que me atraiu muito no nosso clube de mulheres de língua portuguesa, foi a África. Então, creio que logo vamos fazer uma provocação lá, direto ao vivo. Eu tenho muita expectativa, Uau, assim, sem dúvida. de Vamos, conectar. Eu acho que Brasil e sim. África têm muitas semelhanças em todos os sentidos. A nossa cultura é construída muito pela origem, né, dos africanos que vieram. A gente tem um clima muito parecido, a gente tem solo muito parecido. Então, a CID tem um sonho, né? A gente já faz algo, mas não tão diretamente. Eu creio que vai chegar o momento. É tão bom sonhar. Eu falo que manter mulher viva é o sonho. É a gente transferir tecnologias de sustentabilidade para a África, poder contribuir mais aquilo que já deu certo aqui, colocar lá, e o que deu certo lá, colocar aqui. Então, eu acho que vai chegar o momento, né? Tem uma curva de maturidade que a gente também tem que saber controlar a ansiedade para saber que vai chegar o momento da gente começar a contribuir mais com os países ali da África. Mayra, uma provocação final aí dessa sua trajetória, dessa sua experiência com a sustentabilidade da vida. Compartilha conosco e com mulheres e homens que estão nos assistindo. Eu acho que a gente começou falando a palavra, né? Resiliência é uma delas, né? Ela é muito forte. Eu falo que quem trabalha em sustentabilidade, e eu lembro que eu recebi um feedback quando eu estava no Boticário de uma líder que ela falou assim, você é uma das colaboradoras mais resilientes que eu já conheci. Porque a gente era um tema que tinha ainda muito não entendimento, letramento, então por isso tinha uma aversão ao tema, mas a gente voltava a insistir, fomos conquistando muitas coisas. E uma outra dica que eu vou dar é empatia. Eu acho que a gente está muito acelerado e às vezes a gente não consegue nem se autoconhecer, quanto menos se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, o profissional de sustentabilidade, ou quem trabalha, ou quer fazer sustentabilidade verdadeira, genuína, na sua organização e como pessoa, você tem que se colocar no lugar do outro. É igual você falou, o lixo, para onde ele vai? Eu tenho uma responsabilidade em cima disso. Eu posso, talvez ele está saindo da minha casa, mas ele está, foi o caso de Porto Alegre, tampando bueiro ali na frente, né? Então, você pensar sempre no outro, no coletivo, e assim no social. Se fosse eu naquela situação, né? Se fosse eu, não é só um número. Eu gosto muito do Carl Jung, que ele diz que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, acho que é com essa frase que eu finalizo. Nós precisamos olhar para as pessoas com empatia e com um verdadeiro carinho de transformação e de agregar mesmo coisas boas, né? E que durem ao longo da nossa história. Perfeito. Fechamos com chave de ouro. Mayra, muitíssimo obrigada por ter se disponibilizado para trocar essa ideia aqui com a gente, compartilhar um pouco aí do seu ensinamento e das suas vivências com quem nos assiste ou nos escuta aqui no Provocação. Muito obrigada. Obrigada a você, Vera. Estou à disposição para te conversar mais. Foi muito, passou voando. Verdade. Tempinho foi Ficaria aqui rápido. mais uns minutos. Obrigada de Certeza. coração. Obrigada. Beijo grande. E Beijo. você que está aqui com a gente até esse momento, lembre de curtir, comentar, compartilhar para que essa live chegue a mais pessoas e possa beneficiar e impactar essas pessoas de forma positiva, que é o que nós buscamos aqui. E lembre-se que toda segunda-feira, 16 horas Brasil, 20 horas Portugal, 13 horas México, consulte o fuso horário para saber o horário certinho no seu país. Estaremos de volta com mais uma provocação. Vamos lá e até semana que vem. Tchau, tchau.